E mesmo com motivos bem claros e pertinentes que a gente pode aqui discutir e criticar, hoje eu escolho o caminho que não é o mais fácil. Hoje eu escolho não criticar o time e eu te explico por quê. Vem comigo. Bom, gente, terminou agora Grêmio e Palmeiras. O Grêmio venceu o Palmeiras. Palmeiras saiu derrotado do Sul. O Grêmio venceu por 1-0. E como eu falei no título do meu vídeo, claro, gente, eu acho que a gente não pode mascarar do porquê, né? O porquê que o Palmeiras perdeu esse jogo. Pelo menos para mim, é bastante evidente pelo jogo que o Palmeiras fez, algumas escolhas do Abel e alguns erros que o Palmeiras cometeu durante o jogo. Eu acho que não tem como mascarar, não tem como não ver. É muito nítido, é muito evidente. A escalação do Abel, o Palmeiras terminou o jogo com 43 cruzamentos, o incômodo do Arthur na ponta esquerda, você vê que ele não consegue fluir, ele não tem propriedade nessa posição e muito ele foge do jogo, né? Ele não se coloca como opção, ele não vai no 1 contra 1, ou seja, ele perde toda a característica dele na ponta esquerda. Claro, algumas peças também bastante abaixo, mas é aquilo, gente. Eu acho que a gente pode sim ficar aqui nesse pós-jogo criticando e falando de tudo que não deu certo no jogo de hoje, que muitas coisas, quando você tem uma derrota, é porque algo ou muitas coisas não saíram conforme planejado. Então, sim, a gente pode sim discutir. Eu acho que é por isso que eu falo sempre que as minhas análises aqui, elas são muito pautadas em cima dos fatos. E o fato foi que o Palmeiras não fez um bom jogo. O Palmeiras abusou muito dos cruzamentos. E como eu falei, tiveram outras particularidades que aconteceram nesse jogo que não me agradaram. Mas hoje eu escolho ir pelo caminho mais difícil. Eu escolho não criticar. Por quê? Gente, a gente tá a uma semana do jogo mais importante do ano. É claro, o torcedor, ele tem a paixão, ele tem a emoção, sobretudo mais aflorada nos dias dos jogos. E quando o Palmeiras faz uma atuação dessa, como fez hoje, é claro que as críticas elas vêm, as insatisfações vêm, os questionamentos, sobretudo, vêm, mas eu escolho ir pelo caminho mais difícil. A gente está a uma semana do jogo mais importante do Palmeiras no ano. Então, eu acho que é claro que não dá pra gente se isentar. Eu deixo aqui no meu canal muito claro que tiveram sim muitos pontos de atenção para o jogo contra o Boca, mas eu acho, na minha visão, que hoje não é dia para criticar, questionar, duvidar e também colocar abaixo, porque a gente perdeu de 1-0 lá no Sul. Eu poderia sim falar aqui para vocês que eu tenho uma lista. Pra vocês verem aqui, eu faço anotações em todos os jogos. Hoje eu anotei praticamente 3 páginas no meu caderno de assuntos e particularidades que aconteceram durante o jogo que realmente eu não gostei. Que eu não gostei da atuação do Palmeiras de hoje. Mas eu acho que esse elenco ele precisa nesse momento de tudo menos de dúvida. E a única coisa que eu falo aqui para vocês é que eu acho que algumas escolhas do Abel elas precisam ser muito bem revisadas, porque eu acho que não dá pra gente insistir no erro. Eu acho que não tem como você colher resultados diferentes tendo sempre as mesmas atitudes. Então, algo que eu posso falar aqui sem sombra de dúvidas para vocês é que realmente Arthur, atualmente, na ponta esquerda, é algo muito arriscado para o jogo contra o Boca Juniors. E eu acho que isso é o que mais me chama atenção, porque realmente, como eu falei no começo do jogo, ele não busca o jogo, ele não se faz presente, ele não se faz como opção. Tanto é que o Veiga caía hoje muito mais pela esquerda para dar apoio ao Piquerez, porque realmente o Arthur ele não circulava pela ponta esquerda. Ele já recebia a bola um pouco à frente do meio de campo
e ele já fazia o corredor e se fazia presente na pequena área. Então, assim, é praticamente jogar sem -1 em campo. E outra escolha do Abel é que, pelo menos na minha visão, o Abel ele tá tentando consertar a ausência do Dudu, mexendo na estrutura do time. Ele mexe em 3 posições e essas 3 posições elas estão completamente incomodadas durante os jogos e rendendo muito abaixo do que é esperado e do que já foi visto dessas peças, né? E falando um pouco do jogo, gente, foi um jogo onde o Grêmio fez o gol. Ele teve sim uma pressão inicial até os 9 minutos do primeiro tempo, que fez o gol e que foi uma pane, né, no sistema defensivo do Palmeiras. Faltou a aproximação da defesa, faltou a aproximação principalmente do setor esquerdo, o que, como eu falei, deu uma pane mesmo no sistema defensivo do Palmeiras e o Grêmio chegou ao gol. Após o gol do Grêmio, foi um jogo de um time só. O Grêmio sentou no resultado e praticamente assistiu o Palmeiras jogar. O Palmeiras abusou demais, como eu falei, nos cruzamentos, e o jogo do Palmeiras ficou nesse ciclo vicioso mesmo, né? Onde o Zé Rafael e o Gabriel Menino, eles carregavam a bola, jogava para o Veiga abria para os alas ou para os laterais, e eles cruzavam essa bola, ou seja, não tinha tanta inspiração, não tinha tantas jogadas criativas. Então, foi mais ou menos essa a tônica do jogo inteiro. O segundo tempo voltou e continuou e persistiu dessa forma. Então, acredito que foi realmente um jogo onde o Palmeiras poderia sim ter empatado, inclusive virado o jogo, porque teve oportunidades. E algo bem curioso que eu queria até compartilhar aqui com vocês é que as jogadas que tiveram até mais perigo foram as jogadas trabalhadas, ou seja, não foram de bolas cruzadas, tirando o último lance do Gustavo Gomes, que, enfim, cabeceou a bola e a bola bateu no travessão. Mas tirando isso, eu gosto bastante quando o Palmeiras cria as jogadas, quando o Palmeiras é criativo, porque tem criatividade para isso, tem criatividade com Rafael Veiga, com o Zé Rafael, com os nossos alas também, mas para isso eu acho que não dá para sacrificar Mike, Arthur e colocar o Marcos Rocha. Mas de resto, gente, eu não quero criticar 1-1, eu não quero falar que tá tudo perdido, que é preocupante o que aconteceu nesse jogo para o jogo do Boca Juniors. A minha opinião, ela é a mesma. Eu tô muito confiante para esse jogo contra o Boca Juniors na próxima quinta-feira. E é o que eu sempre falo aqui quando eu comento de Boca Juniors e Palmeiras. Eu acho que a classificação do Palmeiras para a final da Copa Libertadores, ela vai passar muito pelo primeiro jogo lá na Bombonera. E para isso, eu acho que algumas escolhas precisam ser revistas. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu tô sendo muito sincera aqui com vocês. Eu acho que o caminho mais fácil mesmo seria criticar 1-1, talvez até, né, muita gente faz isso, né, de dar nota a nota em cada jogador e praticamente a nota de alguns seria bastante baixa, mas eu acho que hoje, a uma semana do jogo mais importante do ano do Palmeiras, eu acho que hoje o time não precisa disso, hoje o elenco não precisa disso, eu acho que a gente precisa sim apoiar, eu acho que não dá para colocar à prova o elenco inteiro, a comissão do Palmeiras, por conta de um jogo ou de 2 jogos que, falando do jogo do Goiás, de 2 jogos que o Palmeiras não desempenhou bem, mas que ainda assim contra o Goiás conseguiu fazer 1-0. Mas é isso, gente, quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, vamos pra cima, eu acho que, de novo, a gente tem totais condições de passar pelo Boca Juniors, mas com algumas escolhas sendo revistas. Comenta aqui, gente. Quero muito saber o que você achou do jogo de hoje. E é muito importante para mim e também para o crescimento do canal. Se você não é inscrito e caiu de paraquedas aqui, se inscreve e deixa o seu like, porque é muito importante para mim. Combinado? Muitos e muitos beijos. E avante palestra sempre.